vendo Jagannatha Ji? Sim, tô vendo. Draupadi Kunti Taramando Daripata Panchakanya Smaren Nityam Mahapata Kanashini. Dá até para recitar assim, ó. Ahalya Draupadi Kunti Taramando Daripata Panchakanya Smaren Nityam Mahapata Kanashini. Então são essas grandes santas, né? Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara e Mandodari. Quem se lembra constantemente dessas cinco Kanyas destrói até os maiores pecados. Kanyas é o nome que se dá para mocinhas, assim, né? Kanya Kumari, né? São, são, como se diz, elas podem ter até, por exemplo, Kunti Devi, né? Quando ela está na guerra de Kurukshetra, quantos anos ela não tem, né? Ela é bem idosa já, né? Mas mesmo assim, elas sempre mantêm uma aparência jovial, porque todas são grandes santas, né? Draupadi, é, Krishna fazia qualquer coisa por Draupadi, né? Tem até aquela passagem no Mahabharata que o, acho que é o irmão de Duryodhana, esqueci o nome, Dushasana, eu acho, ele tenta desmoralizar Draupadi numa reunião com todos os guerreiros, e ele tenta desmoralizar Draupadi tentando tirar o sari dela. Lembra dessa história? Jagannatha Ji. E aí ele começa a tirar o sari dela e Krishna automaticamente ele manifesta de um plano assim superior ao do local do encontro e manifesta uma quantidade de sari sem fim. E aí o do Shasana ele fica cansado demais e desiste de desnudar a Drupadi. Essa é uma das causas da famosa guerra de Kurukshetra. Uhum. Mas, enfim, vamos esperar um pouquinho para ver se a Neida também está aí. Pranams, Neida. É, cadê o livrinho? Uhum. Prabhu, o senhor poderia falar um pouquinho quem é a Halya e Tara e Mandodari? Essas três eu não conheço. Uhum. Eu teria que pesquisar, porque eu também não. A Halia, eu já li, eu acho que ela é esposa de um daqueles grandes sadhus, mas eu não me lembro qual. Mas eu posso pesquisar para o próximo domingo? Claro, Prabhu, claro. Tá. São todas, assim, top de linha, assim. Sim. Top de linha total. É claro que, assim, há muitas outras santas, né? Por exemplo, aqui não tem, ele não está glorificando nenhuma das santas da Lila de Mahaprabhu, né? Como a própria Janavadevi, sabe, né? Janavadevi é esposa de Nityananda Prabhu. E aí quando Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, todos aqueles santos dessa geração, né, de Mahaprabhu, quando todos eles partem, ela, Janavadevi, torna-se líder de toda a comunidade Gaudiya Vaishnava na Índia. Ela é muito importante. Então, esse mantra, a gente pode dizer que é um mantra que foi, vamos dizer assim, composto numa era anterior à era de Kali, a Danya Kali Yuga, a era em que Mahaprabhu vem nos dar sua misericórdia. A gente estava, a gente está indo para o segundo nível, né,
São quantos mesmo? São quatro ou cinco? 5, Prabhu. São cinco, é. Você acha que a gente já pode começar? Podemos sim, Prabhu. Então, cadê aqui os níveis? A gente primeiro viu o das instruções genéricas, pelas quais Krishna estimula Arjuna a, a ser sóbrio, ser autocontrolado, ou como o Srila Bhakti-Kagyaturana Maharaj fala, dormir cedo para acordar cedo, não é assim que ele fala? Dormir cedo para acordar cedo, ser limpo, ser veraz, né? Então, nesse primeiro nível de ensinamento de Krishna na Gita, ele está preparando a nossa consciência, está preparando, está nos ajudando a alterar o nosso campo mental para a gente poder refinar ou sutilizar o nosso pensamento consequentemente, os nossos desejos, os nossos anseios. Ah, mas aí, quando a gente parte para o segundo nível, que é é de Gurya, das lições secretas, isso a gente vai ver nas páginas 15 e 16, 15 e 16. Sim, as lições secretas. Aí, é, aqui ele fala, aqui se vocês têm um livrinho em casa, os versos que ele cita da Bhagavad Gita para levar esse nível das lições secretas são o Gita 2,54, Gita 2,47, basicamente esses dois, né? É, É, e, de repente, se a gente pesquisar mais, já, a gente poderá encontrar outros versos também ligados a essas lições secretas. Então, Gurudeva faz uma introdução dizendo que o nível seguinte, que é o que nós vamos ver hoje, chama-se Gurya, o das lições secretas, que abordam o conhecimento sobre o espírito. Então, primeiro nível, comportamento. Ah, agora, Krishna vai abordar o conhecimento sobre o espírito em geral. Então, ele fala que a alma, a diva, é Brahman, ou seja, sua natureza verdadeira é espiritual. Aí, ele cita o verso 254, Arjuna Vacha. Na verdade, Arjuna está estimulando Krishna a falar essas lições secretas. Ele fala assim, Stita Pragyasya Kabasha Samajistasya Keshava, Stita de Kim Prabhasheta, Kim Asita Brajeta Kim. É, disse Arjuna, ó Keshava, quais são os sintomas de alguém cuja inteligência está firmada em Samadhi? Como fala ele? Como se senta? E como anda? Então, assim, até o comportamento de um sado, de uma pessoa santa, de um transcendentalista, se a gente tem contato com essa pessoa, a gente vai perceber que mesmo esses movimentos do próprio corpo passam a ter uma nova característica, né? Ele pergunta, como é que é essa pessoa cuja inteligência está firmada em samadhi, né? Então, ele está começando a ter a percepção de Brahman, da realidade espiritual. Então, como que essa pessoa fala, como que ela se senta e como que ela anda. E aí, Gurudeva nos leva para o capítulo 18º, verso 54. É um verso muito famoso. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakamshati Sama Sarveshu Bhuteshu
Mad Bhaktin Labate Param. E a tradução diz assim: por enxergar o espírito em toda parte, quem está integrado ao Brahman ou ao Ser Supremo pensa: também sou Brahman, também sou espírito. Tais pensamentos ajudam-no a meditar no Brahman sem experimentar alegria ou tristeza. Seja lá o que lhe aconteça, ele se mantém estável, imergindo sua consciência no Brahman. Então, ou seja, ele está esse transcendentalista, ele já vem agora munido desse novo desse nível superior de conhecimento, ou seja, agora ele sabe que essencialmente ele é espírito, né? E que ele sendo essencialmente espírito, é, e sabendo que o espírito tem características é, totalmente opostas às características da matéria, né? Então, se você começa a analisar a matéria é mortal, né? A matéria não existe temporariamente. A matéria surge e desaparece, né? E claro que Krishna também trata da matéria, do assunto matéria na, acho que é o segundo capítulo, né? Quando Krishna fala dos oito elementos formadores da matéria, né? É, é, terra, água, fogo, ar, éter e mente, intelecto e falso ego, né? Isso é o segundo capítulo, né, agora? Terra, água. Oi? Liga o Mike, liga o Mister Mike. Liga o Mike, liga o microfone. Acabou de ter uma Capítulo, pergunta. capítulo 7, verso 4. Eu vou aproveitar e pedir para o senhor, ainda está compartilhando a tela, está Vou- compartilhando aquele Eu vou, versinho. eu vou descompartilhar. Como é que eu faço? Espera aí. Tem um stop sharing. Stop sharing. Stop sharing, man. Espera aí. O negócio agora é porque como eu tô aqui, só tô vendo o cantinho. Como é que eu, já sei. Aqui, ó. Show full meeting. Aham. Não, Agora fazer mas os, para o senhor agora apareceu para nós ainda não, ainda continua compartilhando. eu vou fazer o stop sharing agora. Ah, Espera tá. aí. Eu não sei fazer o stop sharing. Espera aí. Como é que é? Eu clico no share e não. No share. Não sei, no share aparece algum comando de parar compartilhamento? Não, não, não. Não aparece. Espera aí. É, acho que se eu fechar aqui, ó, sumiu, né? Sumiu? Não. Meu Deus do céu. Não, não tem um botãozinho vermelho assim, stop, sharing, nada assim? Não. Já sei. Acho que é aqui em cima. Tá, porque estava escondido aqui o bichinho. Isso aí, Agora, deu agora, certo. tá. E agora a gente estava o Jagannatha ia fazer uma pergunta. Ah, Sim, Prabhu. eu vou ser sincero novamente com a sua esposa, que eu não guardei o nome dela ainda. Dharma Patni. Dharma Patni. Bater na cabeça 3 vezes, acho que agora não esqueço não, tá? Dharma Patni. Dharma Patni. Prabhu, Fala, qual é a Jagannatha. tradução? Qual é a tradução para a palavra Brahman? Boa pergunta. A tradução?
para a palavra Brahman, pelo menos pelo que eu percebo, como os nossos mestres usam, ela varia muito dependendo do contexto. Aqui nesse contexto, por exemplo, Brahman significa literalmente espírito, né? Brahma Bhuta Prasanatma. Por enxergar o espírito em toda parte, quem está integrado ao Brahman, que seria falar a realidade espiritual, né? Por exemplo, seria a realidade espiritual, a dimensão espiritual, seriam algumas traduções, né? Pensa, também sou Brahman. Deu para entender, Jagannatha? Sim, sim, mas também isso também é a tradução, é a resposta para a mesma coisa quando a gente fala ouve sobre Brahman, que é o tudo, o todo, né? O Ah, todo, é. Aham. é a Uhum. mesma coisa, no caso. Também se usa o Brahman, acho que o Gora pode até confirmar para a gente, às vezes se usa a palavra Brahman para se referir ao aspecto impessoal de Krishna, Pois né? é, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdate, né? Tem esse verso do Srimad Bhagavatam. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdate. Que Krishna, ah, é claro que a gente pode falar de Krishna de várias maneiras, mas esse verso diz que Krishna, é, ele se manifesta dessas três maneiras, como Brahma, Paramatma e Bhagavan. Brahmeti Paramatmati, Bhagavan Iti Shabdati. Então, como Brahma, ele se manifesta como Brahman porque ele mesmo diz na Gita, em outro verso, que ele é tudo e tudo é ele. Ele está em tudo e tudo está em ele. Está em ele. Tudo está nele. E assim é interessante a gente pensar sobre isso que Krishna fala, tudo está nele, né? E ele está em tudo. Porque se você parar para pensar, você vai observar que isso é outra coisa que Krishna fala na Gita, que o que sustenta a existência é a presença de Brahman. No seu próprio corpo, vamos pensar em você, Jagannatha Kripa. Você tá fortinho, hein? Tá fortinho. Tá com um muquinho bacana, hein? Então, em cada pedacinho do seu corpo, há, há outros seres vivos que coexistem com você, não há? Não quer sim. dizer assim, se você tem o corpo que você tem, ou cada um de nós, isso não quer dizer que só nós, como diva, como divatma, como almas espirituais, só nós estamos presentes no campo do coração, não é? É assim, o corpo humano, como todos os outros corpos, é tipo um condomínio. Não é agora, é um grande condomínio, porque há várias divas, vários seres vivos dentro do corpo de cada um de nós, sem exceção, né? Ninguém vai começar a pensar, não, no meu corpo humano, é só eu que moro aqui dentro. Não é É verdade, verdade. né? É porque É qual é o verdade. verso da Gita, Gora? Tem um verso da Gita, na Gita, em que Krishna fala que ele está dentro de cada átomo e entre cada átomo. Se lembra qual, Gora? Ou seja, ele está presente tanto no espaço maior que você pode imaginar, o espaço infinito, ele está presente, mas ele também está presente dentro do átomo, dentro de cada átomo. É, eu conheço um Maharaj, o nome dele é Bhaktivedanta Dandi Maharaj. Ele é nascido na Índia e ele tem formação científica. E ele criou um show de slides muito interessante, em que ele mostra como a presença da diva, da alma, em vários corpos, não só
corpo humano, mas também os corpos vegetais, os mamíferos e assim por diante, como que a presença da diva pode ser percebida pelo comportamento das mesmas divas em seus respectivos corpos. Aí ele colocou uns slides mostrando árvores da mesma espécie, por exemplo, coqueiro, tá? Coqueiro. De repente, nascem dois coqueiros assim, com essa distância entre um e outro, tá? Em vez de eles nascerem assim, com uma distância maior entre um e outro, eles nascem com uma distância muito pequena entre um e outro. Aí sabe o que que acontece? Em vez deles crescerem assim verticalmente, bem retinho assim, eles acabam crescendo assim. Ó, você pode observar onde quer que você esteja, se você vê dois coqueiros muito próximos, eles não vão crescer assim, ó, eles vão crescer assim. Aí esse Maharaj, ele explica algo muito interessante, que os coqueiros fazem isso porque se eles não fizerem isso, um coqueiro vai roubar o sol do outro. Incrível, né? Então, mesmo que a diva dentro da espécie vegetal coqueiro esteja num nível de consciência inferior ao nível da consciência, ela está tendo uma. Vocês viram que faltou um pouco luz, mas faltou rápido. Mesmo que a diva dentro do corpo do coqueiro esteja em um nível de consciência inferior à diva no corpo humano, ela mesmo assim, ela, ela tem, ela tem sensações como nós em corpos humanos temos. Você entende essa explicação? Vocês entendem? Aditi, Silvinha, quem mais está aí? Só vocês? Pranamos para vocês. Então, essa é uma explicação, ó, sob minha forma e manifesta, penetra este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles, não é isso, Bori? A tradução? Isso é Então, capítulo 9, Bruno. capítulo 9, sim. Então, a gente observa que, é, como é que eu vou dizer para vocês? Que a realidade espiritual, ela, ela, ela é onipresente, como é o próprio verso que o Gora compartilhou com a gente agora, Cristo está falando justamente isso, né? A realidade espiritual é onipresente. Mesmo, mesmo um ser humano que não tenha, vamos dizer assim, a sorte de conhecer Krishna, de se aproximar de Guru e Krishna, mesmo esse ser humano vai ter as mesmas características existenciais que um ser humano que pratica Bhakti, não é? Ele vai ser, ele vai ter a presença, a presença da alma que ele é no âmago do coração, né? Então, esse segundo nível de lição, que é o das lições secretas, ele é muito importante porque a gente acaba se dando conta de que nesse nível de lição secreta que Krishna está dando para Arjuna, ele está fazendo isso um pouquinho antes de começar uma guerra que vai durar meses, eu acho que são meses, né? Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas dura muito a guerra. Você se lembra quantos dias são? O Goro é nossa enciclopédia. Nossa enciclopédia ambulante. 18 Quantos dias, dias? pro 18 dias. 18 e 18. Então, ó, eu já estava falando em meses, olha só. Não confie nos meus números, por favor. Não confio nos meus nomes. Então, 18 dias. Então, antes de começar essa guerra de 18 dias, que é narrada assim, dramaticamente no Mahabharata, eu estava falando mesmo agora sobre antes da guerra. Agora eu perdi um pouco o raciocínio, Bruno. Eu perdi junto com você, então. Quem se lembra o que eu estava falando? Ah, não, sim, agora me lembrei. Que Krishna, ele está, com certeza, Krishna, ele é onisciente, né?
Ele é onisciente. Então ele sabe que a Arjuna tem amor por ele como o melhor amigo. A Arjuna tem Krishna como melhor amigo. Tanto que, ao longo da vida de Arjuna, toda a oportunidade que ele tinha de ir visitar Krishna, ele fazia isso. E vice-versa. Krishna muitas vezes saía de Dwarka para ir para... Como é que é o nome do reino onde ficava Arjuna? Hastinapura? É. E não é uma distância, não é assim, tipo, e, e de um bairro de São Paulo para outro bairro de São Paulo, uma viagem longa, né? Então, o que motivava os dois a se visitarem tanto? Porque os dois têm amor um pelo outro, como, como amigos, como é que fala? Primo, eles são primos de primeiro grau, né? Como é que vocês falam? É primo irmão que se fala? Gora. Eles são primo irmãos, né? Então, é, o que move Krishna a fazer tudo o que ele está fazendo no contexto dessa guerra colossal é, claro, há vários outros motivos para ele estar ali, mas o que o move muito é o amor que ele tem pelo primo irmão dele, pelo amigo querido dele, que se chama Arjuna, né? Então, e também tem uma revelação que os nossos acharyas fazem a respeito da atitude de Arjuna no começo da conversa, ou nesse momento um pouco antes de começar a guerra propriamente dita, que é o seguinte: Arjuna entra em profundo estado de lamentação. O fato de Arjuna entrar em profundo estado de lamentação é excepcional, não faz parte da atitude de Arjuna como guerreiro. E se vocês pararem para pensar, para Arjuna chegar ao campo de batalha de Kurukshetra com os irmãos dele e os outros guerreiros do lado dele, ele teve que fazer uma viagem, não é, Gora? Quantos dias de viagem? Você vai lá no Mahabharata, você vê, ele fez vários dias de viagem. Agora, uma pergunta, Jagannatha. Você acha que Krishna ia sair de viagem com os 5 Pandavas e os outros guerreiros sem ter noção de que ia participar de uma guerra? O que você acha, Jagannatha? Krishna, pelo que a gente tem escutado da Bhagavad Gita, Krishna sabia de tudo já, né, Prabhu? Já sabia de tudo. Agora, Jagannatha, Arjuna, sabia de tudo também? Parece que não, né? Não, mas assim, tudo bem. Não necess... Ele estava vivendo, ele estava. Vamos voltar lá à pergunta. Krishna viaja com os guerreiros e Arjuna é um dos guerreiros, né? Sim. A pergunta que não quer calar é: Arjuna, durante a viagem, ele sabia que ia participar de uma guerra colossal? Ah, sim, sim, com certeza sabia. Com certeza. Sim, Ele é um sim, guerreiro, né? sim. Então existe uma controvérsia que é estudada sobre a Gita, que é assim, se ele sabia, se ele é um guerreiro, se ele é o maior arqueiro de todos os tempos, se ele é um guerreiro, se ele viaja com todos os outros guerreiros, vai para o campo de batalha de Kurukshetra, que fica longe da onde ele mora. São dias e dias de viagem, né? Vocês acham que ele ia chegar no campo de batalha e ia cair naquele mar de lamentação que ele caiu? Se você seguir o raciocínio lógico, pelo raciocínio lógico, Gora, você acha que a Juna teria algum motivo para cair em profunda lamentação? Se ele é um guerreiro brabão, corajoso, o maior dos arqueiros de todos os tempos? Liga esse microfone aí, senão ninguém ouve você. Então, até existe a lógica aí do apego, né? O apego familiar. Então, daí a gente poderia explicar essa lamentação de Arjuna ali. Mas, é,
assim, é um pouco complicado a fechar essa lógica na, assim, no histórico familiar dele, assim, como que é difícil de pensar. É plausível, mas ao mesmo tempo fala assim, poxa, né? Que estranho isso. Isso, tem um estranhamento aí, porque é plausível, né? Assim, é tão plausível quanto é que ele estava determinado a participar da batalha. E o Yudhishthira não tanto. Se você falar de Yudhishthira, por exemplo, vamos para o Mahabharata. E o Yudhishthira, ele, ele não tinha nenhuma vontade de participar da guerra de Kurukshetra. Os outros quatro, claro, não, o como é que é? Arjuna, Yudhishthira, aquele que é o fortão, como é que é o nome dele? Bima, Bima, né? Bima, ele não parava de pensar em, em enfrentar aquela guerra. Ele viajando, ele com certeza estava muito ansioso porque ele queria chegar lá e pegar as armas e sair matando assim, sem dó nem perdão. Mas aí, a Arjuna, que curiosamente é aquele que conversa com Krishna e não Yudhishthira, que é o irmão mais velho. Olha outra questão interessante. Que Yudhishthira, sendo o irmão mais velho, ele é irmão mais velho, né, Yudhishthira? Correto? Ele deveria ser a pessoa, o guerreiro que conversaria com Krishna, tá? Mas aí, olha só, Krishna gosta, podemos dizer, igualmente de todos os cinco irmãos, com certeza, e vice-versa. Mas o que acontece que está fora das considerações lógicas é a vontade de Krishna. E quem nos explica isso são os nossos acharyas. Quando Arjuna pede, no primeiro capítulo, quando Arjuna pede, isso é outra coisa engraçada, Arjuna pede para ver os exércitos dos dois lados. Lembra disso, Jagannatha? Ele pede, ó Krishna, me leve para entre os dois exércitos, de maneira que eu possa ver é, quem está interessado em lutar nessa guerra. Ele fala um adjetivo assim, nessa guerra monstruosa, fala alguma coisa assim, né? É, e aí Krishna satisfaz o desejo dele. Krishna conduz a quadriga para ficar entre os dois exércitos, de maneira que Krishna tem acesso visual aos guerreiros do lado contrário ao dele, e, logicamente, ele não precisa olhar para os guerreiros que são favoráveis a ele, né? Então, nesse exato momento, é, é pela intermediação de Yoga Maya, a energia de Krishna, Arjuna entra em lamentação. Ele se submete a Krishna como bhakta que ele é, como devoto que ele é. Ele se submete à vontade de Krishna. E aí, influenciado por Yoga Maya, pela energia interna de Krishna, ele começa a se lamentar. Você acompanha isso, Jagannatha Ji? Você consegue entender isso? Sim, sim, a gente escuta muito isso, né? Sim, porque assim, é, hoje a gente está tratando do segundo nível de segredos da Gita. Então, no segundo nível de segredos, Krishna está aprofundando os preparativos para Arjuna ser aquele que vai, como é que se diz? Que vai ser o objeto dos ensinamentos de Krishna para toda a eternidade, que são os versos da Gita, né? Então, Arjuna, ele se coloca no papel, e ele até fala isso, não sei se o Gora pode ajudar, acho que é no segundo capítulo, né? Que tem aquele verso que diz, Shisha, eu sou seu Shisha, eu sou seu discípulo. Não é esse, Gora? Eu sou seu discípulo. Agora, eu sou o seu discípulo
E, por favor, elimine elimine as minhas dúvidas, me tire dessa ansiedade que eu estou experimentando, né? Então, show? Ó, Karpanya, isso, Karpanya Doshoparata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samudachitaha. Ó Krishna, minha mente está perturbada pela mácula da piedade e desconheço o meu dever. Mas como que ele pode dizer que desconhece o dever dele, né? Por um dia acordar aí em Santa Catarina e dizer: desconheço a minha profissão, não sei o que estou fazendo aqui com essa família. Consegue imaginar isso, Jagannatha? Se você é vizinho dele, né? Mais ou menos. Não, você é do Rio Grande do Sul, né? Sim, somos vizinhos de estado. Vizinho de estado. Agora você consegue imaginar um dia o Goran Hari ver um número de WhatsApp lá, está escrito Jagannatha Kripa. Não me lembro quem é essa pessoa, mas vou ligar porque eu estou muito confuso hoje de manhã. Aí você atende, aí você fala: "Ai, Gora, Gora, Hari, Gora, reverências, Gora, Hari." Aí o Gora começa a falar assim: me desculpa, mas eu estou ligando para você que eu vi que tem meu WhatsApp aqui, mas eu não estou entendendo nada, assim, eu não estou sabendo por que que eu estou com essa família, com essa filharada toda que eu tenho, esses Ah, filhos de mim. eu vou dizer assim, para Búzios, eu percebo que o médico está com Alzheimer. Alzheimer. Essa foi ótima. Mas assim, é inimaginável. A gente pode achar inimaginável. Eu estou falando por mim agora, tá? Eu posso achar inimaginável porque eu não consigo perceber como que funciona a amizade entre Krishna e Arjuna. Só coar e botar uns tigrinhos. Você acompanha isso, Gor? Se eu não consigo perceber a profundidade do amor de amigo que Krishna tem por Arjuna e vice-versa, a trama da guerra de Kurukshetra fica mais confusa na minha cabeça, né? E aí, por isso que pela misericórdia de Srila Bhaktivinoda Shakti Deva Goswami, de Srila Bhaktivedanta Goswami, a gente tem acesso a essas camadas de percepção do diálogo, né? Então, na segunda camada. Então, agora vamos fazer, como é que fala? Depois que o professor ensina uma matéria, ele faz o rever, vamos fazer a revisão, né? Então, Jagannatha Kripa, fale dos dois níveis que nós tratamos até agora e como que você vê a importância desses dois níveis, o nível das instruções genéricas e esse nível agora que se chama o nível de Gurya, que é o das lições secretas. Como é que você observa esses dois níveis? Bom, as instruções genéricas, elas são, como o senhor falou, né? São instruções para a gente lidar com as questões práticas, né? Com as questões da vida prática, né? Uhum, Da, da coisa em si que a gente está lidando, né? As lições secretas, nível de Gurya, das lições secretas, que abordam o conhecimento sobre o espírito. Aí já a Krishna começa a abordar alguma coisa sobre a alma, sobre o espírito, né? Já sai da questão prática da matéria, das coisas do dia a dia, né? E ele já começa a abordar questões relacionadas à alma, né? perfeitamente, muito bom, né? Gora, eu acho que eu vou continuar para o terceiro nível, pode ser? Você permite? Claro, professor, quiser, mas eu, assim, eu acho que depende se eu pudesse explorar um pouquinho mais a questão desse nível de segredo, o que a gente ali, Krishna fala sobre Brahman, e aí ele aborda a questão da alma, né? Da alma, que é, né, assim, assim, a princípio,
nós não somos esse corpo, e aí começa, ele dá muita ênfase, né, no capítulo 2 ali, sobre Sim, a questão da gente não ser alma, né? E depois também ele fala, eu acho que aí vai um pouquinho também ajudar a construir esse entendimento, quando ele fala dos modos da natureza. E se o senhor puder é, trazer um pouco para a gente assim, como que isso é entendido como um segredo, assim, aonde está a transição de uma pessoa comum para alguém que está buscando algo mais, em termos de consciência, e o que essas informações contribuem para essa pessoa que está buscando algo mais, para fazer justamente essa transição de uma pessoa comum que está aí, né, andando por aí, para começar a se interessar por algo que realmente é mais secreto, é mais confidencial, que tem um nível assim de sair um pouco mais dessa massa, né, de gente que tem às vezes uma consciência, vou até usar o termo aqui, pode parecer pejorativo, mais animalesca, né? sim, sim. Uhum. Sim, então eu vou tentar atender seu pedido, porque o que você acaba de pedir para mim, Goran Ripagon, que, logicamente, a gente pode voltar a fazer considerações sobre esses dois primeiros níveis, né? Porque no o primeiro nível que nós abordamos no último encontro, se você for pensar do ponto de vista da nossa experiência humana, o primeiro nível é muito importante, porque assim, o que me vem agora, né, no meu pensamento, assim, o primeiro nível nos leva para a experiência humana civilizada. Acompanhe? O primeiro nível, não é? Porque ele, deixa eu só confirmar o que eu estou falando. Deixa eu olhar aqui para o primeiro nível. É, instruções genéricas. Sim, ele cita, por exemplo, o capítulo sexto, que fala dos hábitos de comer, dormir, trabalhar e recriar-se. Então, ele já, apesar de se chamar de instrução, de esse nível se chamar de instruções genéricas, o nosso Gurudeva, na pesquisa dele, ele está colocando um verso do sexto capítulo, né? É, que se chama Sankhya Yoga, não é isso, Gora? Sexto capítulo. E ele está falando nesse capítulo para Arjuna concomitantemente para cada um de nós, está falando sobre um comportamento humano que nem todo ser humano no mundo contemporâneo tem. Quem, quem que é regrado nos hábitos de comer, dormir, trabalhar e recriar-se? A gente não vai falar nomes, é lógico, não é a nossa intenção falar de nomes, mas é só você abrir o jornal, você ouvir um noticiário, você ouvir pessoas conversando na rua, que você descobre que a grande maioria dos seres humanos no mundo contemporâneo não é regrado nos seus hábitos de comer, dormir, trabalhar e recriar-se, não é? Então, assim, mesmo que essas instruções sejam genéricas, elas já estão, é, elas já estão, como é que eu vou falar para vocês? Elas já estão fazendo com que nós, experimentando a vida humana, nos responsabilizemos mais pela nossa própria vida. O que você vê, especialmente porque a gente está em Kali Yuga, né? Então, Kali Yuga, Kali Dosha Nidera Jan, tem esse verso da Gita, né? Kali Dosha Nidera, sabia esse agora? Kali Dosha Nidera Jan. Esse verso, Parikshit Maharaj está falando não, Shukadeva Goswami está falando com o Parikshit Maharaj. Então, ele fala, Kaler Dosha Nidhe Rajan. Rajan, ó rei, ó Parikshit Maharaj. Essa era de Kali, ela é um oceano de defeitos. Dosha. Tudo está errado, tudo está de cabeça para baixo. Kaler Dosha Nidhe Rajan, né? Então, então,
ah, quando, é claro que a gente também sabe que quando Kaledoshan Liderajan, Astirieko Mahanguna. Põe o Sanji de novo. Pode voltar para trás. Desculpa, agora. Esse verso é muito importante, ó. Kaledoshan Liderajan, Astirieko Mahanguna. Ele está falando que a era de Kali é um oceano de. Eita, nós, por que some assim rápido? Se o senhor Olha, entrar no chat ali, apertar o botãozinho do chat, aí tem acesso às postagens. tá no chat. Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat. Peraí. Chat, cadê você, chat? O chat fica onde? Ah, aqui. Descendo, né? Aqui. Kali Doshan Iderajan. Então, ele está falando que a era de Kali, ela é um oceano de defeitos. Tudo para onde você olha, tanto para fora de você quanto para dentro de você, você vai encontrar defeitos, né? É, aí depois ele fala, Asti Rieko Mahanguna. Porém, apesar dessa era de Kali ser habitada por seres humanos com essa característica de muito defeito, há uma única grande qualidade, Eko Mahanguna. Eko, única, guna, qualidade, Mahan. Qual é? É que se você cultiva essa qualidade, olha só que interessante. Kirtana eva Krishnasya mukta sangha parambaja. Se você adota Kirtan, Krishna Kirtan, se você adota o processo de cantar os nomes de Krishna, Kirtan Kirtan de Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna. O que acontece? Mukta Sangha Parambaja. Você pode se libertar de todos os efeitos nocivos e degradantes da era de Kali. Você pode se libertar do conceito que você pode ter a respeito da sua existência física, confundir a sua existência física com a sua existência metafísica, se libertar de toda essa confusão e você ser promovido a Braja, ao mundo transcendental. Mukta Sangha Parambaja, né? Então, voltando à consideração aqui, você também tem que se lembrar que Parikshit Maharaj está falando no 12º canto do Bhagavatam, ele está fazendo, vamos dizer assim, previsões, né, vamos dizer assim, sobre a era de Kali, porque Parikshit Maharaj está conversando na verdade, Gora, me refresca a memória, Parikshit Maharaj está conversando com Parikshit Maharaj, não, Shukadeva Maharaj está dando Harikata para Parikshit Maharaj, no finzinho de Dwapara Yuga, não é isso? É Sim, meio que no intervalo entre vai terminar do Apa Yuga e vai começar Kali Yuga, não é isso? sim. É bem esse interstício aí, né? Então Eu até disse assim que o pode. início mesmo é quando Parikshit Maharaj ele é amaldiçoado por aquele Brahmana, né? Então aí os Esse é o Brahmanas grande perdem. início. É, Sim, né? perfeito, perfeito. Então é nesse momento aí que ele está, na verdade, Shukadeva Goswami está fazendo uma profecia também, né? Está falando uma profecia. Porque depois, no Bhagavatam também, o próprio País Maharaj vai falar, o próprio Shukadeva Goswami vai falar para o País Maharaj, ele vai falar aquele verso, como é que é? Que que fala das características de Mahaprabhu, Ah, sabe qual? É na continuação da conversa aqui, ele já está cantando o 12º canto, não é? Do Bhagavatam, então ele está terminando de dar os 7 dias de kata para Paris Maharaj. E também não sei se é nesse capítulo ainda, mas no mesmo 12º canto, Shukadeva Goswami faz a profecia do surgimento de Gauranga Mahaprabhu.
Kali Doshi, não é esse, não. Achou? É o 11º, né? Não é o 12º. Nossa, foi um monte copiou um monte de coisa aqui, desculpa, eu vou apagar porque. Gente ali. Tem gente fazendo teatro, tem Mahaprabhu, tem Prabhupada, Desculpa aí, tem, foi tem, o muita pan, coisa. tem uma verdadeira festinha Haribo. É, Mas é o 11º canto, né, agora? é o 11º. Você vai clicar nele? Olha só. Krishnavanam Tushar Krishnam Sangopangasta Parshadam Jagai Sankirtana Prayai Yajanti Risumedasa. Então, ele está dizendo aqui, olha lá, tradução. Na era de Kali, pessoas inteligentes realizam Sankirtan, no canto congregacional, para adorar a encarnação de Deus que está constantemente cantando os nomes de Krishna, que é Mahaprabhu, né? Embora sua tez não seja enegrecida, que ele tem a pele dourada, ele é o próprio Krishna. Ele vem acompanhado por seus associados, seus servos, suas armas e seus companheiros confidenciais, por exemplo, Panchatattva, né? Ele faz parte do Panchatattva. Mas ele também ele é servido eternamente por Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, né? E aí, no comentário que Srila Prabhupada faz esse verso, os outros acharyas, quando ele fala das armas ali, ele só tem uma arma, que chama-se Namastra. Não é assim que fala agora? Namastra, a arma do cantar do santo nome, né? Os outros avataras, quando surgem, eles enfrentam os asuras, né? Nrsimhadeva enfrenta Hiranyakashipu. Rama enfrenta Ravana, né? Varaha enfrenta, esqueci. é. Mas todos eles, quem que ele enfrenta, Varaha? É, o irmão de Hiranyakashipu. Hiranyaksha. Hiranyaksha, Hiranyaksha, né? Então, mas voltando, então, essas considerações todas, eu acho que eu fugi um pouco para variar, eu sou muito distraído por natureza, porque o Gora me pediu uma coisa, eu estou fazendo outra, mas vou tentar voltar. Porque assim, o Gora pediu para a gente fazer uma reflexão sobre essa transição, né, entre eu ser um ser humano comum, vamos colocar assim, um ser humano comum, o que a gente pode chamar de ser humano comum? Ser humano comum é alguém que segue a corrente da história, né? O ser humano comum, ele, ele, ele é tipo, no Rio, pelo menos, chama de Maria vai com as outras, né? Ser humano comum é Maria vai com as outras. Então, ele vê que todo mundo vai torcer pelo Flamengo no Rio de Janeiro, então ele se torna flamenguista, ele não se torna tricolor, né? É, aí, se tem carnaval, ele vai pular o carnaval. E se todo mundo vai para o churrasco na casa do amigo, ele também vai para o churrasco na casa do amigo. Então, ele não usa muito o quê? A, ele não usa muito o discernimento, né? O ser humano médio, ele não discerne muito as coisas, se a gente parar para pensar, né? Então, mas o que Krishna está fazendo? Ele está ele está conversando com Arjuna como uma estratégia para que todos os seres humanos, para todo sempre no futuro e no futuro do futuro do futuro, toda vez que eu vir a conversa que ele está tendo com a Juna, esses seres humanos se deem conta de que há um outro nível de percepção da vida. Há uma maneira de construir uma consciência de qualidade superior, né? Não é à toa que até o Prabhu Gorahariyo já falou dos gunas algumas vezes, né? Que a gente entrou no capítulo também, a gente falou sobre o capítulo. Não é só um capítulo que fala sobre os gunas, né? Sobre as qualidades da natureza, né? Mas por que será então que Krishna vai repetir tantas vezes como é que é se alimentar em Tamaguna, Rajaguna, Sataguna? Como é que é dormir em Tamaguna, Rajaguna, Sataguna, né? Não tem toda essa discriminação se você vai lá
nos capítulos referentes aos gunas, Krishna vai discriminar, vai fazer um discernimento muito pontual, muito amplo, de como os gunas dominam todo o mundo material. Onde você está, você esbarra com algum guna, entende? Agora, se você lê, por exemplo, se você lê Krishna explicando sobre Sattva Guna, né? Ele explica sobre Sattva Guna e fala assim, morar em Sattva Guna, mora num lugar onde haja muito ar puro, muita natureza, muita árvore, muita água limpa, muito rio, muita cachoeira. Então, esses lugares onde a preservação da floresta ainda é uma realidade, esses lugares são sáttvica. Então, se você mora em lugares sáttvica, lugares é, regidos pela qualidade da bondade, como se diz, isso vai interferir na sua consciência, no seu comportamento. Fala, Jagannatha. Jai Prabhu, Hare Krishna. Ah, o senhor tocou num assunto aí que eu fazia tempo que eu não escutava, assim, e eu achei legal essa abordagem. E eu Hum. tenho um comentário para fazer, Prabhu. Eu acho, Prabhu, no meu ponto de vista, Prabhu, que se Krishna um dia voltasse para a Terra, viesse, e ele viesse para jogar num time de futebol, eu acho que ele viria para o Flamengo usar a camisa 10, Prabhu. Só dá, só dá Nem figura. para puxar pro Grêmio, cara. Que é isso? Ah, Só dá eu não sei, Bruno. figura. Só dá Eu sou figura. gremista e flamenguista. Aqui no Sul, aqui o pessoal diz assim, como, cara, que pode uma coisa dessa? Mas eu sou gremista e flamenguista, Bruno. Coração. É Eu dividido sou, meu coração. eu sou tricolor do coração do meu pai, porque o meu pai já falecido, ele era professor, ele era intelectual, e ele sempre deu muita aula em universidade e tudo mais. Mas quando tinha um jogo do Fluminense, durante a hora de aula dele, ele falava para os alunos: vocês estão dispensados. Ah, E ele eu sou pegava o gremista. radinho, que era da Isso época do radinho. nós temos Oi? em comum também, Bruno. Eu sou gremista por causa do meu pai também. Eu pedi uma vez para o meu pai me levar o Internacional dominava os anos 70, né? O futebol no Brasil. E eu nasci em 71. E eu Ah, pedi, eu não sei que idade eu tinha, eu pedia para ir para ver o jogo do Inter. Ele não me levava, ele disse: Não, nunca vou te levar para ver o jogo do Inter, jamais. E aí eu virei gremista. mas então, assim, a gente estava onde mesmo? O Gora tinha pedido para a gente tentar entender melhor, né, Gora, essa coisa essa transição da pessoa que conhece a Gita, né, a pessoa que conheceu. O Gora Hari trabalha como engenheiro elétrico, né, engenheiro elétrico. Aí ele está lá na empresa e, de repente, entra um novo funcionário. E aí, quando o funcionário entra, ele vai ter que lidar com o Gora sobre a instalação elétrica de um prédio, tudo. E ele começa a perceber que o Gora é diferente, o Gora é mais calmo que todo mundo. E ele sempre ele anda com a Kantimala aqui no pescoço, né? E às vezes ele atende o telefone, aí às vezes ele fala com o Gurudeva na empresa e fala: Jai Gurudev, Hare Krishna, Gurudev. Aí ele começa a se dar conta, assim, esse novo funcionário. Não, ele é engenheiro elétrico, mas ele é um engenheiro elétrico diferente. Que o papo dele leva a gente para outro lugar, né? Então, é por aí que anda a nossa carroça, né? A nossa carruagem mística. É por aí que também é muito importante que nós sempre tenhamos o respeito e a gratidão pela boa vontade de Guru Hari Prabhu e da Aditi Mataji de nos convidar para esses encontros, durante os quais a gente pode fazer entre nós o que Krishna fez para Arjuna, né? Que se não fosse pela intervenção desses Vaishnavas,
dessa família de Vaishnavas, de repente a gente estaria agora assistindo, alguns estariam assistindo Fantástico, né? Ou estariam fazendo alguma coisa que não tenha relação com com o seu interesse próprio, né? Prabhupada usava essa expressão. Qual é o seu interesse próprio? Se você se dá conta, lendo a Gita, começando é, começando por essas instruções genéricas. Se você se dá conta por ler as instruções genéricas que Krishna dá para Arjuna, que existe uma maneira mais civilizada de viver a vida humana, pelo menos, então o que mais você pode descobrir, né? E também tem algo eu faço uma reflexão muito forte sobre isso, que tem a ver com os nossos filhos. Porque, assim, é muito interessante você observar, não sei se o Gora lembra, que agora o Narottama é o caçula agora? Tá- Não? A caçula mesmo é a Sati, né? O Naruto é o segundo, o Radharama Ah, é o tá. terceiro e a Sati é o caçula. A Sati está com o quê? Com 15? 14. Está com 14. Não sei se você vai se lembrar, e a Aditi, é, mas, assim, é praticamente toda criança faz isso. A criança passa por várias fases, né? A Aditi até apareceu ali para confirmar. A criança, ela está no colinho da mamãe, mamando, aí depois ela começa a engatinhar, e quando ela começa a falar, ela começa a fazer perguntas que a maioria dos pais não consegue responder, não é, Aditi? Ela começa a fazer perguntas assim, tipo, pai, por que que todo dia o sol se esconde e, de vez em quando a lua sai do esconderijo, às vezes não sai. Mas por que que todo dia isso acontece? Né? Essa é uma pergunta que uma criança pode fazer para o papai ou para a mamãe. Mas se o papai e a mamãe forem Gora Hari Prabhu e Aditi Mataji, então eles vão dar uma resposta para os filhinhos deles, que já vão ser um método de orientação espiritual. Né? Porque se você for no Bhagavatam, o que que o Bhagavatam fala sobre o passar do tempo? Né? Que Krishna tem os seus administradores cósmicos. Né? Não tem nada que fuja do controle de Krishna. Então, Krishna, assessorado por Indradeva, Chandradev, né? Vayudev, Agnidev, ele é assessorado por todos esses devas, ele faz com que todos os seres vivos que estão no plano físico fatalmente experimentem a passagem do tempo e, finalmente, a morte. É tão sério essa coisa de nascimento e morte, né? Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, né? Que Krishna fala, Janma, nascimento, Mrityu, morte, Jara, velhice, Vyadi, doença. Né? É tão sério essa característica do mundo físico, do mundo material, que o próprio Krishna, ele passa, quantos anos ele esteve conosco? 5.000 anos? Né? Não esteve 5.000. Quantos anos ele esteve conosco? Eu acho que mais ou menos 1.000, né, Prabhu? Mais ou menos 1.000, né? É, Mahaprabhu esteve conosco 48 anos, né? Ah, então, mesmo eles, sendo o próprio Ser Supremo, mesmo eles não ficam permanentemente no mundo físico para ensinar para nós que mundo físico quer dizer temporalidade. E aí, voltando para a cabecinha das crianças, o Jagannatha que tem netinhas pequenas, eles fazem essas perguntas.
né? Porque eles estão recém-nascidos, muita energia, né? Nascer, nascer com uma forma humana, né? Sabe-se lá o que essas crianças fizeram, né? Sabe-se lá o que o determinado ser humano fez para nascer como ser humano, sendo que existem 8.400.000 espécies de vida, milhares de formas de árvore, de formas de insetos, de mamíferos, e de repente nasce um ser humano, né? Assim, algo muito raro, na verdade, nascer como ser humano, né? Então, tudo isso está no bojo dessa questão aqui da instrução genérica. É como observar a vida, inclusive a própria vida no mundo físico. A criança questiona a vida no mundo físico, né? Tem criança que, quando é pequena, tem dificuldade para adormecer. 5, 6 anos tem dificuldade para adormecer. Mas percebe que o pai já está roncando lá no quarto do casal, o pai está roncando, o irmão também está roncando. Aí tem criança que entra em parafuso pensando, mas o que está acontecendo? Todo mundo dorme, não consigo dormir, né? Então, essas questões é, relacionadas novamente ao quê? Algo que Krishna é uma tecla que Krishna vai bater de várias maneiras. Você tem que entender guna tattva. Você tem que entender como que essas qualidades da natureza operam, estão em toda parte, né? E fazem e também cumprem papéis que estão relacionados ao que, Gorahari Prabhu? Os gunas cumprem papéis de influência que estão relacionados ao que, afinal de contas, ó Gorahari Prabhu? É outro tema básico da Gita. Bom, vou chutar algo assim, porque de repente eu acho que são várias funções aqui elas cumprem, mas especialmente para ocupar as entidades vivas, né? Manter elas ocupadas no mundo material. Mas é assim, mas qual é a causa? Tudo bem, ocupá-las no mundo material, mas o como que é a questão, né? Porque os gunas vão funcionar, mas de formas diferentes para cada um, mesmo que haja pontos em comum, mas vão funcionar de formas diferentes para cada um, né? Vamos pensar só nos seres humanos, né? Tá, eu vi uma estatística, 5 milhões de pessoas no planeta, 5 milhões de pessoas no planeta, elas estão ou na faixa da fome absoluta ou não se alimentam bem no cotidiano. Ou estão passando, não, tira a fome absoluta. Ou elas estão passando fome ou elas não se alimentam bem todo dia. 5 milhões de seres humanos. Então, qual é a palavra-chave? Que é uma palavra-chave que Mahaprabhu ele quer que a gente elimine essa palavra-chave para dar uma oportunidade diferente para os seres vivos, todos eles. Qual é a palavra-chave? Tema básico na Gita também, Krishna fala disso direto. A palavra-chave começa com K, continua com A, R, M, A. Karma, né? Vocês, não sei se o Goran Hari vai se lembrar da infância dele, mas eu acredito que quando ele era pique roxo, ele pensava assim, perguntava para a mãe dele, para o pai dele, papai, mamãe, por que que aqui em casa a gente tem uma condição bacana de vida, né? Você tem irmão também, né, Goran? Sim, Menino ou menina? menina. Menina.
Os dois formados curso superior? Não, Não. Mas ela trabalha, tem uma vida bacana, sim, né? Não passa fome, não. não passa fome. Aí, mas então o Goro Piquirruchinho, ele perguntava para os pais dele, mas por que que a gente aqui não passa fome, tem uma caminha onde dormir, e a gente vê de vez em quando crianças andando descalças na rua pedindo esmola, com uma latinha para ver se consegue um resto de comida no restaurante? Isso é uma pergunta que criança pode fazer, não é? E a única resposta objetiva a essa pergunta é karma. Determinado indivíduo que nasce como ser humano por, é, como se diz, por consequências kármicas, ou vai ser uma pessoa muito inteligente, muito sensível, é, vai nascer numa família piedosa, bondosa, caridosa, ou vai nascer em condições precárias de vida, né? Mas aí Krishna também também explica isso com as palavras dele. Ele também vai explicar isso ao longo dos capítulos, né? Ele está sempre estimulando a Arjuna a ser um instrumento dele para que nós possamos ter, por exemplo, a oportunidade dos encontros organizados pela Aditi e pelo Goran Hariji, que a gente não vai se encontrar para falar sobre. A gente pode até, né, como o Jagannatha Prabhu falou sobre o Grêmio, eu posso falar sobre o Fluminense, tudo bem? Mas, assim, a gente se encontra é, com um propósito específico. Entende, Jagannatha? Então, Krishna, ele promove o encontro com Arjuna antes da batalha começar, com um propósito específico. Einstein dizia, né? Einstein fala, sabe aquela frase, Gora, que Einstein falava sobre Deus? Não, Prabhu, não sei qual que é essa Ele, frase. ele E ele não falava joga assim, dados com o mundo, Prabhu? ele falava assim, Deus não está jogando dados com o mundo, joguinho de dados com o mundo. É uma das frases que ele falava a respeito de Deus, né? É, Mas, Prabhu, desculpe ele interromper o seu raciocínio. Eu vou só repassar uma pergunta que foi muito interessante. O senhor falou das crianças, né? A minha neta, a sim. Valentina, umas três Hum, semanas atrás, ela fez uma pergunta para mim, assim, que eu achei muito incrível, né? Ela perguntou assim, eu vou repassar a pergunta para o senhor. Ela perguntou assim, vô, por que que a gente é mais inteligente que os cachorros? E por que a gente é mais inteligente que os cachorros, sendo ah. que os cachorros entendem o que a gente fala e nós não entendemos o que eles falam? Ela me perguntou isso, pro. Tá vendo? Tá vendo essa criança Incrível, né? Eu fiquei voltou a assim, nascer, voltou a nascer. Todos os o que é? Qual é a experiência que a criança tem? Os sentidos assim a toda, né? Os sentidos acesos assim. O corpo, o Gora Hari, o xará aqui do Gora Hari aqui da onde eu moro, o Gora Hari Pabô, filho dele, o Nimai, ele não para, ele é assim, ele é de uma energia, ele fica assim no pique da energia o dia inteiro. Você conhece o Nimai? Conhece, né, agora? Já viu lá em Vrindavan? Você estava lá, ele estava Ah, sim, lá. sim, é verdade, Ele, verdade, ele nem deixou o pai traduzir para Srila Bodhi Maharaj. verdade. E isso assim é lógico que tudo que é viçoso tem muita energia, né? Você vê a mangueira, a mangueira quando começa a dar manga, né? Quanta manga ela dá. Mas depois de lá, de não sei quantas décadas, a mangueira também começa, né? É o ciclo da vida. Todos os seres vegetais, os mamíferos e também, logicamente, os seres humanos, né? A memória
quando você chega lá pelos 70 anos, assim, como alguém que eu conheço, a memória se torna um artigo de luxo, né? Assim, você se lembrar de alguma coisa, a alegria de um velhinho, a alegria de um velhinho é, eu não vou falar que é muito, é meio assim, mas Prabhupada falava assim, Prabhupada dizia assim, a alegria da pessoa idosa é ele conseguir fazer número um e número dois todo dia. É También uma grande sería conseguir hacer eso no bañeiro, ¿no, Prabhu? Porque la persona idosa e no a veces, banheiro. pero un número dos, pero no bañeiro. Chegar no banheiro, né, Prabhu? Chegar no banheiro já é uma grande vitória, né? Então, agora, eu não sei se eu consegui atender você, Sim, Prabhu, creio que sim. mas claro que eu gostaria de ouvir você também sobre essas duas instruções aqui. Ou os outros, a Silvinha, a Neida, a nossa Aditi e Mataji também, se eles quiserem falar. O que me dá a impressão, Prabhu, é que nessa primeira parte, Krishna, assim, é bem resumido, né, no Bhagavad Gita, mas ele está orientando a pessoa a ter uma atitude humana, né, humana, assim, atravessar a humanidade com dignidade. Então, cumprir o Varna, né, o seu Dharma, né, a questão como o senhor falou, assim, né, de entender como é que funcionam as gunas, aí já começa a ter uma transição das gunas, do conhecimento regular, né, para a pessoa comum, para já um conhecimento mais confidencial, porque quando começa a abordar essa questão mais sutil das energias, Uhum, uhum. a gente já começa a sutilizar e analisar de uma determinada forma, que daí você fala, opa, mas e quem sou eu diante dessas energias? Daí já vai começando a separar, né? Então, Sim, assim, sim, sim. dá a impressão isso, né? Que o Bhagavad Gita, ele orienta a pessoa a se endireitar como ser humano, e depois ele começa a levar, a caminhar, a levar pela mão mesmo, né? Justamente nessas transições que são bem sutis, de perceber que é mais além do que só essa aparência, esse teatro, né? E daí ele vai nessas searas mais confidenciais, né? É mais sutis, né? Sim. Porque tem uma coisa também que eu estava pensando hoje, antes da gente começar o encontro, que os nossos acharyas também comentam a respeito, que, na verdade, o, o, o aspecto mais importante da nossa experiência é o aspecto invisível e não o visível. Que, assim, vocês todos, vocês têm família, têm filhos, né? Alguns têm netos, né? O Jagannatha tem as netinhas dele, né? Você não consegue visualizar a energia do amor, né? Não é o que você possa tirar de dentro de você como se fosse uma substância, colocar num tubo, para levar para o laboratório para fazer pesquisa, né? Sentimento. Você não vai pegar o seu sentimento e vai colocar num recipiente e levar para um cientista analisar num laboratório, para saber da onde vem, por que existe, o que faz, etc. Né? Mas se você parar para pensar, as experiências sutis, o mundo sutil, ele é muito mais importante que o mundo denso, porque falando inclusive da coisa do Brahman, né? Voltando, eu acho que hoje nós começamos a falar sobre isso, né? Que Krishna diz na Gita, você até botou esse verso, não foi, agora? Ele fala que está, como é que é esse verso? Ele está, deixa eu ver aqui. Não, aquele verso, agora, acho que você não botou. Ele fala que está
em cada átomo, lembra qual é esse verso, Gora? Eu tentei encontrar, não encontrei. Assim, porque eu acho que eu estava falando para vocês sobre a coisa da sustentabilidade da existência, né? Que eu até mencionei o nome de um Maharaj, Bhaktivedanta Dandi Maharaj, que é um cientista, e ele estava falando sobre, ele dá palestras sobre isso, né? Que a sustentabilidade da existência, ela, ela depende de elementos sutis, né? E, sobretudo, logicamente, a existência da alma, que está em toda parte, né? Que Krishna fala que a alma é sarvagata. Lembra agora? E Krishna diz que a alma, a diva, ela está presente em toda parte. Tem até naquela história quando Hiranyakashipu está falando com Prahlada, filho dele, e o filho dele, e Prahlada fala para o pai que Krishna está em toda parte. Aí Hiranyakashipu fica com muita raiva, e aí ele começa a perguntar: ele está aqui está aqui na parede, tá? Ele está no chão, tá? Ele está naquela pilastra, tá? Né? Porque de fato é a matéria depende da presença dessas como é que se diz, desses objetos moleculares, ou não, moleculares não, desses objetos atômicos, que são as divas, para ter sustentabilidade, né? Porque o que traz vida para a árvore? O que traz vida para o ser humano? O que traz vida para o cachorro, no final das contas? Não é? Eu já perguntei para vários médicos, eu tenho uma pergunta que eu estou vendo se algum médico me fala uma coisa diferente. Mas a pergunta é a seguinte: o que você pode chamar de morte? Pensa num ser humano. Qual é a causa morte de um ser humano? Aí as pessoas, meu pai, por exemplo, meu pai teve um AVC. Ele teve um AVC daqueles fatais e ele ficou 11 meses em coma. Então, a causa morte dele não foi o AVC. Qual foi? Só tem uma causa morte. Qual é agora? A vontade de Krishna, o karma, de certa forma. A Aí você partida foi, da alma. você foi muito esotérico demais. A causa morte é no corpo mesmo. Partida da alma, Prabhu. Como? Como que é a partida da alma, Jagannatha Kripa? A partida da alma. Foi embora a alma. Descreve em mais detalhes. A alma está onde? A alma que estava no corpo. Onde no corpo? E segundo o que a gente escuta, ela está situada na região do coração, né? Na região do coração. Isso. Então, até Quando para os. o coração, quando para o coração, a Acabou. alma vai embora, é isso? Quando para o coração, a alma vai embora. Ou seja, o coração para quando a alma vai embora. Não é que a alma vai embora quando para o coração, né? Aí tem no Bhagavatam, acho que é no quinto canto, talvez o Gora se lembre, não sei em que passagem, que não sei se é Shukadeva Goswami que revela, que segundo o nosso karma, cada um de nós tem uma quantidade X de batidas cardíacas. Aí você nasceu, começa. Aí depois de não sei quantas milhares de para cada um de nós, segundo o nosso karma, vai chegar um número X, 200 milhões e 425 mil batidas cardíacas. Essa última batida cardíaca aconteceu, pum, foi embora. Então, cada um vai ter uma quantidade de batidas cardíacas e assim, todo cientista, todo médico, todo pesquisador vai concordar com você.
que a morte é o momento em que o elemento dentro do corpo que dá vida ao corpo, brilho ao corpo, movimento ao corpo, vai embora. Quer ver outra coisa interessante também que as crianças perguntam? Por que que os seus olhos brilham? Né? Por que que os seus olhos brilham? Sabe, Jagannatha? Isso é científico, científico. Por que que os olhos dos seres vivos que estão vivos brilham? A gente ouve falar que os olhos são as janelas da alma, né, Bruno? Justamente. Continua explicando. Os olhos são a janela da alma. Vai. Mas você É não. isso aí. É um ditado que a gente escuta muito aí falado, né? Mas o que mais que você pode concluir em cima do que você acaba de falar? Que os olhos são a janela da alma, as janelas da alma, né? E os olhos Sim. brilham. Mas a pergunta, por que os olhos brilham? Como é que você poderia responder? Gora. Por que que os olhos brilham? Porque tem vida, né? Porque tem vida ali. Parece que quando perde a vida ou perde a saúde, né? A conexão vital ali, o olho começa a ficar opaco, né? Sim, tem vida, porque na verdade é, a diva tem a sua própria, como é que se diz? Seu próprio brilho. A diva, a alma, ela brilha. Então esse brilho ele transparece no brilho do olhar, né? Eu não estou convidando vocês a fazerem essa experiência, mas eu já tive essa experiência, infelizmente, porque eu já perdi pai e mãe, né? Então, quando meu pai faleceu, quando minha mãe faleceu, eu pude ver que os olhos deles não brilhavam mais. Por que que os olhos deles não brilhavam mais? Porque eles, eles de fato, já haviam partido. Então, a diva parte e o brilho que a diva emana acompanha. O brilho que tem na pele, a força que você tem e tudo mais, só é possível pela presença da diva. Tem uma mensagem ali agora. É sua mensagem? Vejamos aqui. É da Neida. Neida, Ah, ah, tem que sair. Obrigado, Neida, pela sua companhia. Eu acho que a minha vida só vai estar completa quando eu visitar vocês no Sul, porque tem tantos devotos queridos aí que eu não. Claro, eu já tive com a Aditi, com o Goran Hari em Vrindavan, né? Mas eu acho que a Neida nunca esteve em Vrindavan já. A No, Silvinha pero também. Eu não sei se a Neida, Silvinha, eu não sei também se esteve lá. Então, a gente parou nos ensinamentos. Vamos aproveitar que a Neida, eu também não quero tomar o tempo de vocês. Assim. A gente entrou em qual? Gurria. Gur, no Gurria, né? No Gurria. Não foi? Sim. É. Então, vamos nos preparar psicologicamente para o Gurria Tara. Gurria Tara, olha, vai ser forte, hein? Vai ser emocionante o Gurria Tara. E depois vai ter o Gurria Tama e depois vai ter o Salva Gurria Tama. Assim? Sim. Gora, é você que vai cantar para a gente fechar? Ah, pode ser, Prabhu. Obrigado. Baju Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Baju Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Olha para Manani. Haribo. Obrigado por uma Ô, cala. Premanandi, obrigado, Gora Hari Prabhu, Jai, Dissipati, Prabhu. Muito bom, Ganta Hare Krishna. Kripa. Cadê sua Boa Haribo, semana a esposa? todos aí. Silvinha, obrigado, Haribo. Boa semana. Haribo, Matashi Dharmapati. Feliz Dia das Mães. Haribo, Hare Krishna. Dá uma parte de aqui, Jai, Pranams. Feliz Dia das Mães. Jai Mataji, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia dos É, filhinhos também, dos filhinhos também. é. Haribo. Já está Haribo. comigo por aqui. Haribo.